Em algumas ocasiões, drones revelam descobertas impressionantes de maneira inesperada, de maravilhas naturais avistadas nas alturas das montanhas, a descobertas inquietantes que ultrapassam o campo das curiosidades geológicas. Convidamos você a explorar conosco algumas das descobertas mais assustadoras que esses dispositivos capturaram em regiões montanhosas. Gruta Maijishan. Um drone fez uma descoberta surpreendente ao sobrevoar o lado de uma montanha na província de Gansu, na China. Escondidas no distrito de Mai, na cidade de Tianhu, encontram-se grutas maias que abrigam um verdadeiro tesouro de arte budista. Estas grutas, datadas entre 380 e 417 d.C. e ampliadas nos séculos subsequentes, são um fascinante testemunho da história. Com 220 cavernas e 10.000 esculturas de argila, as grutas de Mai são menos conhecidas do que outras grandes grutas da China, mas destacam-se pela sua impressionante preservação. O nome Mai, que significa feixes empilhados de trigo, reflete a aparência distinta da montanha onde estão situadas. Esculpidas em penhascos íngremes, estas grutas permaneceram bem preservadas devido à sua difícil acessibilidade, o que as ajudou a ser protegidas da destruição ao longo dos séculos. Hoje, visitantes corajosos podem caminhar por um estreito caminho ao longo do penhasco e admirar as esculturas de Buda e os murais detalhados. As esculturas de argila, que variam de 10 centímetros a 16 metros de altura, ilustram a evolução da arte escultural chinesa. As grutas estão divididas entre os penhascos orientais e ocidentais, cada um apresentando uma diversidade de estátuas budistas, murais e maravilhas arquitetônicas. Entre as cavernas mais notáveis estão a Caverna dos Sete Budas, o Corredor dos Mil Budas e o impressionante Grande Buda do Penhasco Oriental. Um buraco de Troll, a montanha Torghatten, situada na Noruega, é conhecida por sua aparência única e significado nacional. Graças às imagens capturadas por drones, podemos apreciar essa impressionante formação no lado da montanha. Com 258 metros de altura, sua forma distintiva lembra um chapéu, inspirando seu nome. A característica mais marcante de Torghatten é um buraco que atravessa seu centro, medindo 160 metros de comprimento, 35 metros de altura e 20 metros de largura. Esse buraco foi esculpido durante a Idade do Gelo, quando geleiras e água derreteram a rocha mais macia, enquanto a rocha mais dura no topo da montanha permaneceu intacta. Embora a ciência explique essa formação de maneira lógica, a lenda local oferece uma versão mais mística. Segundo um antigo conto de Trolls, o buraco em Torghatten foi criado por um troll rejeitado chamado Hestmanen, que uma vez perseguiu a bela Lecamoia. Quando percebeu que não poderia alcançá-la, Hestmanen disparou uma flecha em seu coração. O rei dos trolls, ao ver isso, interveio e lançou seu chapéu entre os dois, fazendo com que a flecha de Hestmanen atravessasse o chapéu e criasse o buraco na montanha. Esta história encantadora adiciona uma camada de misticismo e charme a Torghatten, tornando-a não apenas uma maravilha geológica, mas também uma peça fascinante do folclore local. Aposto que você nunca mais verá essa montanha da mesma maneira. Sacudindo árvores. Em 2021, um drone capturou imagens intrigantes de um evento incomum que deixou muitos perplexos. Nas filmagens, algo parecia exercer uma força poderosa, tentando derrubar uma enorme árvore. As árvores balançavam violentamente em um lado da montanha, gerando diversas especulações sobre a causa da perturbação. Uma teoria que ganhou destaque foi a presença do Sasquatch, ou Pé Grande, uma criatura lendária que muitos acreditam habitar florestas, especialmente na região do noroeste do Pacífico da América do Norte. O Sasquatch é geralmente descrito como um humanoide grande e peludo, com altura variando entre 1,80 a 2,70 metros e seu peso superior a 200 quilos. Relatos de avistamentos dessa criatura circulam há séculos, mas evidências concretas de sua existência ainda são evasivas. Enquanto alguns acreditam firmemente na existência do Sasquatch, considerando os avistamentos como provas de um ser real, outros são céticos e veem essas histórias como mitos ou fraudes. As imagens capturadas pelo drone reacenderam o interesse na lenda do Sasquatch. Entusiastas sugeriram que as árvores balançando poderiam ser obra dessa criatura esquiva. No entanto, os céticos argumentam que as imagens são inconclusivas e podem ser explicadas por fenômenos naturais, como ventos fortes ou a atividade de animais selvagens. A Arca de Noé. Caçadores de relíquias recentemente fizeram uma descoberta intrigante ao avistarem algo nas encostas de uma montanha remota. Eles acreditam ter localizado a verdadeira Arca de Noé,
em uma cadeia de montanhas no leste da Turquia. Especialistas afirmam ter capturado imagens subterrâneas de um objeto misterioso em forma de navio, descoberto há meio século no local de Durupinar. Este local há muito é sugerido por criacionistas como o possível local de repouso da lendária embarcação de Noé. Kemal Sizen, líder da equipe de filmagem e conhecido como o Caçador da Arca, utilizou sinais elétricos transmitidos subterraneamente por cabos para obter imagens do objeto. Sizen afirma que essas imagens, que serão reveladas em um próximo documentário, mostram um navio completo enterrado sob o solo, refutando alegações de falsificação ou manipulação. No entanto, há ceticismo entre alguns geólogos, que sugerem que a formação pode ser simplesmente uma estrutura natural incomum de montanha. Apesar de inúmeras expedições ao longo dos anos para encontrar a Arca de Noé nas montanhas de Ararat, nenhuma prova física conclusiva emergiu até agora. Rostos do Monte Rushmore. Por trás dos majestosos rostos do Monte Rushmore, reside um segredo fascinante, uma sala secreta projetada para informar futuras civilizações sobre o propósito do monumento. Guðmundur Borglum, o visionário artista por trás deste ambicioso projeto, concebeu a Sala dos Registros como um repositório de conhecimento sobre a montanha e a nação. Determinado a garantir que seu legado perdurasse, Borglum iniciou a construção do Monte Rushmore em 1927 e começou a trabalhar na Sala dos Registros em 1938. Localizada discretamente atrás da linha do cabelo de Abraham Lincoln, a sala foi planejada para abrigar artefatos históricos significativos, como a Constituição e a Declaração dos Direitos. No entanto, as prioridades mudaram quando o governo dos Estados Unidos solicitou que Borglum focasse na conclusão das esculturas principais dos presidentes. Tragicamente, Borglum faleceu em 1941 antes de poder terminar a Sala dos Registros, deixando-a inacabada. Apesar dos apelos da família de Borglum, o governo optou por não concluir o projeto. Tesouro Escondido. O mistério do Tesouro Escondido de Mong começou em 24 de janeiro de 1966, quando o voo 101 da Air India se chocou contra o cume do Monte Blong, resultando na trágica perda de todas as 117 pessoas a bordo. Entre os destroços espalhados pela geleira, um estojo contendo 100 preciosas esmeraldas, safiras e rubis foi lançado no gelo e desapareceu por 47 anos. Em 2013, um alpinista local encontrou o estojo e, agindo com honestidade, entregou-o às autoridades. As joias, avaliadas em $270 mil, foram então armazenadas em segurança em um cofre sob a prefeitura de Chamonix. Apesar dos esforços de jornalistas e historiadores para desvendar a história por trás das joias, a verdade continua a ser elusiva. Há especulações sobre um possível acordo entre o prefeito de Chamonix e o alpinista, estabelecendo termos de propriedade caso nenhum reclamante se manifestasse dentro de 2 anos. Enquanto o mistério persiste, as famílias das vítimas e os potenciais proprietários das joias aguardam uma resolução, na esperança de reivindicar o que consideram legitimamente seu. Túmulos rochosos de Sanaksi. A exploração da região de Emly continua com uma visita à Acrópole de Chanak, localizada no distrito de Merin, em Emly, mais precisamente no local conhecido como Kulmevki, no bairro de Carley. Este local intrigante é notável pela sua recente descoberta e relativa obscuridade. A necrópole de Chanak é acessível diretamente, situando-se a 37 quilômetros de Sifka e a 19 quilômetros de Erli. Curiosamente, não há verificações ou controles aparentes no local, possivelmente devido às medidas de segurança aplicadas ao antigo sítio próximo de Conle-de-Veyne, que se estende até a necrópole. Dentro da necrópole, estão preservados 13 túmulos escavados na rocha e 6 relevos, destacando-se características como uma casa-túmulo e um monumento tumular de estilo templário. Entre os relevos, encontram-se representações como uma figura feminina em luto e outra que retrata um comandante e um sacerdote. Foram tomadas medidas rigorosas para evitar o roubo, com regulamentos aplicados severamente contra indivíduos envolvidos em tais atividades. No entanto, a ausência de medidas de proteção adequadas continua sendo uma preocupação para muitos, que clamam por uma intervenção imediata para garantir a preservação deste importante sítio histórico. À medida que o vídeo se aproxima do fim, surge uma dúvida. Qual dessas descobertas mais te intrigou? Não perca tempo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e acompanhe mais um conteúdo intrigante.